Olá pessoal, boa tarde. Sou Juliane Milward, professora do Departamento de Ciências do Meio Ambiente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E é um motivo de orgulho muito grande abrir o ciclo de palestras do Instituto Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Sem Cercas, ou seja, ITR Sem Cercas, sua segunda edição para o ano de 2020. Hoje farei a exposição acerca da relação do homem e do meio ambiente, um tema muito caro, especialmente no momento que vivemos, infelizmente de pandemia. Tratarei de elementos das disciplinas de economia do meio ambiente e de planejamento territorial. Após a minha exposição, haverá uma live para que possamos trocar algumas ideias. Bom, aqui a gente pode já começar a tratar do meio de vida do homem frente ao meio ambiente. Como é que dá a sua relação, né? Se é de independência ou de interdependência. Bom, o espaço é apropriado e produzido pelo homem, né? O espaço em que o homem vive. E esse espaço que é apropriado e produzido pelo homem, que se dá por meio de transformações impostas ao espaço natural, por conta das atividades humanas, ele, na verdade, é o produto das relações humanas, né? Então, nesse contexto, a gente pode observar que o espaço geográfico, tanto o meio natural como as paisagens modificadas pela atividade humana. Aqui a gente tem duas imagens distintas, tá? Essa primeira aqui, onde a gente observa um centro urbano, né? A imagem de uma cidade. E nessa segunda imagem aqui, o que a gente percebe é uma paisagem sob a perspectiva de área rural. São duas paisagens que foram construídas pelas atividades do homem, atividades econômicas do homem. Veja bem, a gente pode observar que uma paisagem, tá? A gente pode classificar a paisagem de duas formas. Tá? A paisagem natural, como a paisagem intocada, a primeira natureza, e a paisagem artificial, ou também chamada de social, que é a paisagem que houve a alteração pelas mãos do homem. Tá? É o que nós chamamos de uma paisagem construída socialmente. Então vejamos bem, nessa primeira imagem aqui que eu destaco para vocês, a gente observa que ela é uma paisagem natural, porque ela não foi tocada pelo homem. Tá? Ao passo que essa segunda imagem aqui, a gente observa que é uma paisagem construída, né? Uma paisagem social. A gente consegue visualizar as diferenças econômicas e sociais quanto aos aspectos construtivos e até mesmo de acesso aos bens públicos, né? Aos bens e serviços públicos, né? Caracterizando bem as diferenças dentro desse centro urbano. Tá? Bom, então o que eu posso chamar a atenção de vocês é que o uso dos espaços pelo homem nada mais é que a apropriação desses espaços pelo modelo vigente de organização e da produção de bens e serviços para atender às necessidades do homem no seu dia a dia. Ora, então isso significa dizer o quê? Que diferentes grupos humanos vão trazer consigo características e múltiplos arranjos sociais, econômicos, políticos e culturais. Agora, quais os efeitos dessa apropriação nos espaços? É o que nós vamos observar agora. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vou começar a trazer desde a Idade Antiga até os dias de hoje, né?
que a gente vive atualmente, para a gente poder entender como é que se dá a apropriação dos espaços pelo homem, tendo em vista as suas necessidades e as atividades que ele desenvolve. Ora, aqui na Idade Antiga, aliás, antes da Idade Antiga, tá? Antes o homem era caçador e coletor, até chegar no período da agricultura. A existência da população ela estava praticamente condicionada ao meio natural, que era quase sempre hostil. Então, o ser humano era extremamente dependente das condições naturais e possuía um lento domínio das técnicas capazes de aprimorar sua capacidade produtiva. Tá? Isso é muito observado não só na idade anterior à Idade Antiga, né, como à Idade Média. Né? E o que é mais interessante observar, aqui a gente tem 3 imagens aqui, desses 2 períodos aqui. Nós temos aqui o Egito, nós temos aqui o Partenon ali em Atenas, e nós temos aqui uma terceira imagem aqui, que eu destaco para vocês, uma ocupação feudalista da Idade Média. O que isso significa dizer? Que nesses 2 períodos históricos, tá, tanto na Idade Antiga quanto na Idade Média, as catástrofes elas geravam fome e devastação, além de funcionar como uma espécie de um regulador natural da população existente. Tá? Então, o que isso significa dizer? Significa destacar que a população praticamente estava condicionada ao meio natural, né? Quase sempre hostil. Ora, então, quando a gente observa que a passagem econômica da Idade Média para a Idade Moderna vai se dar com o aparecimento do capitalismo, a gente observa que na Idade Moderna, né, além do aparecimento do capitalismo, nós temos o renascimento comercial e das cidades. E é justamente nesse contexto que a gente vai ter a fase do pré-capitalismo, para mais adiante você ter a segunda fase, né, dada pelo capitalismo comercial, lá pelos idos do século XV ao século XVIII. Agora vejam bem, a gente está falando do sistema capitalista, né, lá atrás, né, a gente observa, e que ele vai, esse sistema econômico, ele ao longo do tempo, ele vai se aprofundar até os dias de hoje. Então, o que é importante observar? Que o capitalismo ele é um sistema econômico que visa o lucro máximo e o predomínio da propriedade privada. Ou seja, é um sistema político, social e econômico que tem essas características elencadas nesse slide que eu mostro para vocês. Produção voltada para os mercados, relações monetárias, lucro, acúmulo de capitais, livre iniciativa, além das relações assalariadas de produção. Ora, quando chegamos na idade, então a gente está falando do movimento inicial do capitalismo. Na Idade Moderna, dada pelo século XV ao século XVIII, tá? O que a gente observa é que a busca pelo lucro máximo, tá, vai ser dado pela busca de novos territórios e pelo colonialismo, que a gente observa nessas 2 imagens aqui que eu destaco para vocês. Essa aqui na região superior e essa aqui central aqui. Tá? Quando eu falo já no século XVIII da Revolução Industrial que ocorre, né, inicia-se na Inglaterra, o que a gente observa é que a Revolução Industrial ela representou uma mudança de uma economia de base agrícola e artesanal para uma economia de base industrial e mecanizada. E no capitalismo comercial tem-se a transformação da relação homem e natureza com a exploração da natureza.
Então a gente consegue observar que as próprias atividades econômicas do homem, ela já começa a ter uma preponderância maior sobre o meio ambiente. Então, o que a gente observa é que as relações entre o homem e o ambiente que o cerca ao longo de sua história, né, dado pelo meio técnico, o espaço natural ele vai passar por uma mecanização, né? E o que é mais importante chamar a atenção, que vai ser justamente no pós-guerra, né, após 1945, já dando um salto à frente, depois a gente retoma novamente, vai haver uma explosão tecnológica, né? E nesse contexto, os recursos naturais eles vão ser visualizados como infinitamente renováveis, ou seja, não acabam nunca. E tem-se um mundo dado pelo consumismo exacerbado. Bom, então, já começamos a observar que o sistema capitalista, nesse momento, né, ele vai ganhando cada vez mais força. Quando a gente chega na idade contemporânea, né, de 1789 para cá, a idade contemporânea ela é dada na realidade a partir da Revolução Francesa. O que a gente observa é que o capitalismo ele vai se consolidar como um sistema econômico, né? Então, essa consolidação ela vai ter um aprofundamento muito grande nas atividades do homem, na própria relação dele para com o meio ambiente. Essa imagem eu gostaria de destacar para vocês, ela é de suma importância, tá? O que a gente observa aqui é que se tem um aumento da população, que ela vai terminar por amplificar o consumo de bens e serviços. Para produzir esses bens e serviços, se faz necessário a utilização de recursos naturais, que nada mais são que os insumos para o processo produtivo, né, na verdade. E nesse contexto a gente tem um desequilíbrio dessa relação. Ou seja, você tem uma expansão, né, uma amplificação da população dentro do planeta. Essas pessoas consomem bens, serviços, e esses bens e serviços, para serem produzidos, precisam ser efetivamente retirados os insumos do meio ambiente. E nós temos a questão do consumismo exacerbado. Ora, então isso vai fazer com que os recursos naturais eles não tenham condições de se renovar na mesma velocidade com que é realizado o consumo e com que é retirado do meio ambiente para entrar no processo produtivo. Isso causa um desequilíbrio muito profundo. Aqui com essa imagem aqui de produção de bens e serviços, tá? Onde a gente vê aqui nessa imagem, né, o supermercado, várias gôndolas lotadas de produtos de N marcas, de procedências diferentes. Aqui uma cesta, né, um carrinho, onde você vai sempre naquela ânsia de consumir, pegar mais produtos, né? Não necessariamente seja importante para você naquele momento. Aqui nós temos uma imagem de roupas, né? A questão do modismo, toda hora são roupas diferentes, a necessidade de comprar sempre algo novo e diferente. E aqui a gente tem
a imagem, né, essa terceira imagem aqui, de produção de carros, né, dentro da cadeia produtiva. Então, o que ocorre? Né? O que a gente observa? Que essa produção de bens e serviços, né, ela tem em vista a questão dos processos produtivos se dar dentro de uma cadeia de produção de larga grande, né, que pega diversos países. Nós temos uma sociedade de consumo muito forte, onde você tem um apelo muito grande à realização do consumo, independente da sua necessidade de uso. E, por outro lado, uma amplificação dos desperdícios que isso acaba por gerar. Essa próxima imagem que eu passo aqui para vocês são várias imagens, tem até um tamanho até mais menor, né, vamos dizer dessa forma, mas a gente consegue observar que são recursos naturais diversos existentes dentro do planeta, né? Então, os recursos naturais, eles são observados pela ótica da produção. Ele é um recurso, ele é um insumo no processo produtivo, tá? E se faz necessária a adequação do meio ambiente aos interesses do agronegócio, dos setores da indústria e a outros interesses privados. Tá? Os recursos naturais são visualizados como bens inesgotáveis, ou seja, elas nunca se acabam e que apresentam um custo zero, quando não um custo muito baixo, muito reduzido. Então, o que a gente pode observar é que não há uma internalização dos custos de produção com relação à utilização desses recursos naturais de uma forma adequada. Ora, então o que a gente observa é que nesses processos produtivos ao longo dessa cadeia produtiva, tem-se uma ampliação dos resíduos e dos rejeitos que são lançados no meio ambiente. E o mesmo acontece também com a relação de consumo de bens e serviços pela população, ou seja, você tem a produção de resíduos e rejeitos dentro da cadeia produtiva, da mesma forma que, pelo outro lado do consumo, a gente observa também a produção de resíduos e rejeitos. Tá? Nesse contexto, a gente observa que há um aumento da escala da economia em função tanto do aumento da população, tá? Esse aumento da população leva os países a buscarem o progresso econômico, o crescimento econômico, que é tão falado, ainda mais atualmente, né, da necessidade de crescimento econômico. E nesse contexto, tem-se um aumento da renda média per capita da população. O que acontece? Nós temos uma expansão da produção de bens e serviços por conta do aumento do consumo, o aumento da demanda por esses bens e serviços. Ora, se os países, né, se você tem um crescimento populacional, uma busca por um crescimento econômico, um aumento da renda média dessa população, essa população com uma renda maior, ela vai desejar consumir mais. E daí demanda-se mais o quê? Recursos naturais para a produção de mais bens e mais serviços para poder estar nas prateleiras prontas para a compra. Tá? E isso tem um impacto muito forte sobre os recursos naturais.
A gente precisa observar que os recursos naturais, eles não são inesgotáveis, como eu já havia observado antes, e eles têm um ciclo de vida, né? E o consumo é muito maior do que a capacidade de regeneração desses recursos naturais. Isso é importante ser observado. Então, o impacto sobre o meio ambiente das atividades econômicas, ela é muito grande. E isso acaba tendo consequências, efeitos, como a gente vai observar aqui logo mais. Nessa próxima imagem, o que eu chamo a atenção de vocês é que o capitalismo nada mais é que o grande responsável pela crise ambiental que passamos atualmente. Tá? São várias as evidências de crise ambiental. Tá? A escassez de recursos naturais, a desertificação, desmatamento, a poluição da água, do ar, do solo, as chuvas ácidas e as chamadas mudanças climáticas que hoje se encontram em todas as manchetes de jornais. Então, o capitalismo, ele é um grande responsável pela crise ambiental por conta do seu sistema econômico visar somente o quê? A busca incessante de lucros por meio de produção de mais bens e serviços para uma sociedade de consumo exacerbado e que não respeita o ciclo de regeneração desses recursos naturais que são extremamente importantes dentro da cadeia produtiva da produção desses bens e desses serviços. Aqui eu apresento algumas imagens que eu acho importante ressaltar. Aqui, esse primeiro aqui onde eu estou circulando, a gente consegue observar que é como se fosse uma bola de resíduos e rejeitos por conta de um consumismo e dos processos produtivos que desperdiçam, né, os elementos dentro da cadeia produtiva. Essa segunda imagem aqui, a gente observa as queimadas, né, dadas pelo processo de desmatamento, a abertura de novas áreas para a agricultura, com especial atenção ao agronegócio. Essa terceira imagem aqui, que eu estou circundando aqui, a gente observa claramente que são peixes mortos boiando em cima de um rio, né? Por conta, até mesmo que a gente pode observar aqui dessa outra imagem aqui do lado que eu estou destacando, pelo despejo, né, de rejeitos, tá? Então, e aqui nessa imagem do meio, né, central aqui, a gente observa a imagem da cidade ao fundo, o rio totalmente contaminado e você vê aqui o despejo de famigerado lixo, né, a falta de respeito para com o meio ambiente. E por fim, essa última imagem aqui no meu canto esquerdo é a imagem da poluição atmosférica dada pela emissão de gases poluentes das indústrias, tá? Em que pese que cidades que apresentam uma grande quantidade de indústrias e que não há uma preocupação com a questão da emissão de gases poluentes, apresentam uma qualidade do ar péssima, né, e que acaba tendo efeitos na saúde da população. É claro que o planeta, por conta dessas questões, acaba se sufocando. Essa é uma imagem aqui, enfim, que demonstra de forma mais leve, mas infelizmente triste, a situação que o planeta atualmente se encontra, dadas as atividades
que desenvolvemos dentro do espaço, né? A gente acaba alterando toda a estrutura, né, que a natureza nos oferece. Bom, aqui eu chego num ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né, e que vem sendo trabalhado por diversos estudiosos, e sobretudo eu gostaria de chamar a atenção por conta da exposição do próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que o surto de coronavírus, né, o novo coronavírus que a gente está vivenciando, né, nada mais é do que um reflexo da degradação ambiental. Ou seja, que doenças transmitidas por animais para seres humanos estão em ascensão e pioram à medida que os habitats selvagens são destruídos pelas atividades humanas, que seja com relação à expansão de áreas para a agricultura, expansão de áreas dadas pelas cidades. Então, o que os cientistas estão observando é que esses habitats degradados podem levar a uma diversificação de doenças, já que os patógenos se espalham facilmente para rebanhos e seres humanos. E o que a gente observa com isso, infelizmente, né? É o que a gente pode observar, que como é que se dá essa relação entre o homem e o meio ambiente. Será que é uma relação de independência ou há uma interdependência aí? Como é que a gente pode refletir acerca disso, né? Então é importante a gente pensar um pouco a respeito disso. Nesse momento que a gente se encontra, né, de pandemia, onde você tem uma série de políticas de resguardar as pessoas enquanto se busca minimizar os impactos dentro das unidades médicas, das unidades hospitalares, para poder atender melhor as pessoas. O que a gente observa que é uma redução do movimento de pessoas, essas pessoas passam a ficar mais dentro de casa, há uma redução das atividades econômicas e o resultado é a desaceleração da economia. E não é só de um país ou de outro, mas é mundial. Essa desaceleração da economia, por conta da pandemia, ela tem efeitos, né? Enfim, e o que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, que é o meu foco aqui no momento, é que como é que o meio ambiente ele se comporta nesse momento de quarentena das diversas populações dos países, né, da população mundial, né? A primeira imagem que eu tenho aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, essa primeira e a segunda aqui, dos canais de Veneza, que fica ali na Itália, por conta da redução do movimento. O que se observa é que as águas voltaram a ficar cristalinas. As pessoas conseguem visualizar os peixes. Houve uma redução da poluição de forma dramática. Aqui nessa imagem aqui do recorte, eu não sei se vocês conseguem ver, eu faço um recorte aqui do jornal, se não me engano, acho que é o jornal o Globo, ou Valor Econômico, enfim, acho que é Valor Econômico, onde você tem a seguinte manchete: poluição em São Paulo cai 50% com a quarentena. Especialmente o quê? A poluição com relação à qualidade do ar. As próprias atividades econômicas, o setor industrial, ela acaba emitindo diversos gases poluentes e que acabam impactando a qualidade do ar dentro da cidade. Então, dentro desses 30 dias de quarentena, né, que a gente pode
mensurar aqui, calcular aqui, já há uma queda em 50% da poluição em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é uma cidade grande, né? As principais cidades do ponto de vista industrial aqui no país. Essa outra imagem aqui que eu observo, tá? É com relação a combustível. É interessante observar que nesse período de pandemia, o petróleo, o preço dele caiu de forma assustadora, né? Ela caiu bastante. E o que é mais importante observar, um dos motivos também da queda do preço do barril de petróleo está relacionado também à queda da demanda desse recurso pelas pessoas. A partir do momento que as pessoas não estão mais circulando nas cidades, não estão desenvolvendo suas atividades, estão resguardadas dentro das suas casas por conta da quarentena, já há uma preocupação, inclusive aqui no Brasil, de alterar os horários dos postos de combustível, tendo em vista que a demanda é reduzida ou praticamente inexistente. Não tem um porquê desses postos ficarem abertos no período que ficava até então, antes da quarentena. Então isso traz um impacto também forte. E por outro lado, né, então nós falamos um pouco da questão dos combustíveis fósseis, falamos um pouco da poluição do ar, da concentração de dióxido de carbono. E essa última imagem aqui, tá? Essa aqui onde tem o globo terrestre e tem a imagem de resíduos e rejeitos aqui em torno do globo terrestre, ele nos faz pensar algumas coisas aqui. Nesse período de quarentena, vai haver aliás, já há estudos de que há uma expansão da quantidade de resíduos e rejeitos, não só pelas famílias, né, pelas unidades domésticas, pelas casas, como também pelas unidades hospitalares. Então, se por um lado a gente tem impactos positivos com relação ao meio ambiente por conta da quarentena, com relação à produção de rejeitos e resíduos, esse impacto aumenta e ele é negativo. Ok? Tem prós e contras com relação à questão do meio ambiente aqui na quarentena, tá? Então, nós temos a diminuição da poluição do ar, a diminuição da concentração do dióxido de carbono, a redução de ruídos nas cidades e uma melhoria na qualidade de vida das cidades. Ok. Mas, por outro lado, você tem uma ampliação da quantidade de rejeitos e resíduos das famílias e também das unidades médicas e hospitalares. O que a gente pode observar aqui? Que a destruição dos habitats é a causa dos impactos ambientais e que a restauração deles que é a solução. Ou seja, há uma necessidade de mudança comportamental da sociedade. A sociedade precisa mudar isso. Então, o que eu posso observar é que o homem não é independente do meio ambiente. Muito pelo contrário, ele faz parte. Existe uma interdependência quanto às modificações causadas pelo homem na natureza e a partir das suas atividades econômicas. E o homem, na verdade, ele é dependente do meio ambiente. Então, o que a gente pode chamar a atenção aqui é que existe uma relação de dependência do homem ao meio ambiente que vai lhe fornecer todos os recursos para a sua sobrevivência. Então, o homem, ele não é independente, e a interdependência que existe é quanto às modificações que o homem causa por conta das suas atividades no meio. Então, o que eu posso observar claramente a vocês é que o homem é dependente do meio ambiente. E
que, na realidade, quem provavelmente está em risco de extinção é o próprio homem por conta das atividades que ele desenvolve e a promoção da degradação ambiental que vai levar a essa situação. A gente pode observar que esse momento de pandemia, pelo conta do novo coronavírus, ele é um sinal de alerta, até porque nós temos um outro problema gravíssimo que está sendo trabalhado, mas não como deveria ser, com tanta profundidade, com relação às mudanças climáticas. E quem vai ser impactado vai ser o homem. Tá? Então esse é um alerta com relação à extinção da humanidade. E que a mudança climática ela é fato. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui no final dessa exposição com relação à necessidade de se confiar na ciência. É fundamental que a ciência ela esteja pautada em todas as decisões, não só pessoais como políticas, né, com vista a uma condição de vida melhor para todos. E nesse contexto eu destaco um trabalho de duas cientistas com uma jornalista que eu achei muito interessante com relação ao momento que a gente vive de pandemia, né? Onde elas fazem todo um trabalho de levantamento de informações com vista a dar maior solidez ao que está sendo exposto e que muitas das vezes a ciência está sendo relegada ao segundo plano, infelizmente. Eu gostaria de agradecer a possibilidade, né, de poder apresentar esse trabalho. Aqui eu deixo os meus contatos e eu gostaria de observar que logo mais a gente vai dar início a uma live para a gente poder trocar um pouco de ideias e tirar algumas dúvidas. É isso, gente. Obrigada.